Fala galerinha do sétimo, estamos aqui, esse é o vídeo da semana 5 do PET 3, vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo, tá? Da semana 5. Eu sou o seu professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil, e em menos de 5 segundos você pode ser um dos inscritos do nosso canal. Basta você clicar aqui embaixo, clica aqui agora. Isso, clica aí fazendo favor, clica aí, se inscreve no nosso canal, tá? E se você gostar do vídeo no final, deixa o super like e manda um comentário. Mas se inscreve agora, combinado? Beleza? Bora lá. Hoje, na página 90, vamos falar sobre industrialização. E aí? Você acha que a industrialização é importante ou não é? Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente estuda setores econômicos, todos os países têm o seu próprio setor econômico. Esse setor econômico é dividido em setor primário, que é a agricultura, pecuária e o extrativismo. O setor secundário, que é o quê? Industrialização. Então, industrialização é o setor secundário. Tá? E tem o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços, tá? Mas só para você entender o quanto o setor secundário é importante, a industrialização é importante, os países mais desenvolvidos do mundo, tá? Os países que são países de primeiro mundo, eles têm o setor secundário, a industrialização, como o setor mais desenvolvido do país. No nosso país, o Brasil, por exemplo, a industrialização fica por último, tá? Então esse é um dos motivos pelo qual somos considerados um país em desenvolvimento. Viu o quanto é importante a industrialização de um país, né? A indústria de ponta de tecnologia, nós temos muita indústria no Brasil, mas ainda não é uma indústria de tecnologia, uma indústria de ponta, tá bom? Vamos lá. Em seu início, a industrialização ocorreu com maior intensidade em São Paulo, impulsionando o crescimento da capital paulista. Na década de 1970, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial do país. Então pensa comigo, só São Paulo em 1970, né, ele era responsável por quase 60% de tudo que era produzido no Brasil. Isso é muito, galera, mas é muito mesmo, tá? Só para você entender um pouquinho. A produção industrial do país. Entre 2004 e 2014, o percentual baixou 8,6 pontos. Essa queda verificada na participação do Estado de São Paulo no total da produção da indústria brasileira mostra relativa concentração industrial que vem ocorrendo nos últimos anos, tá? Então, isso está querendo mostrar o quê? Está mostrando que essa desconcentração, o que acontece? Antigamente era só São Paulo que produzia. Agora, muitas indústrias têm sido construídas em outras cidades, em outros estados, tá? Não só em São Paulo como era antigamente, tá bom? Continuando, isso ocorre entre outros fatores, do elevado custo dos imóveis e salários, tá? Então, para se ter uma empresa em São Paulo, por vezes acaba saindo mais caro, salários mais altos, né? E da escassez de terrenos para a instalação de novas fábricas de altos impostos. Então, o que acontece? Os outros estados têm oferecido os terrenos bem mais em conta. Muitas vezes esses estados oferecem incentivos, abaixa ali, dá uma baixada nos impostos, né? Oferece terrenos de melhor qualidade, maiores terrenos, para que essas indústrias possam se instalar em outros estados que não seja São Paulo, né? Como forma de incentivar a instalação de indústrias, governos dos estados e municípios e de outras regiões têm oferecido vantagens como isenção de impostos. Então isso aqui, ó, se vocês quiserem marcar aí no texto, isso aqui é alguma das vantagens de se construir fábricas e indústrias em outros estados sem ser São Paulo. Os estados costumam oferecer isenção de impostos e doação de terrenos. Muitas vezes o prefeito de uma cidade
dá um terreno para aquela indústria, fala assim, ó, pode vir para cá, pode construir suas indústrias aqui, eu vou te dar esse terreno aqui. Aí você pensa, poxa, mas qual que é a vantagem de um prefeito dar o terreno, né? Por que não vende? Por que não dá? Por que dá esse terreno para aquela indústria? É justamente para aquela indústria construir ali naquela cidade. E aí, com isso, vai gerar muito emprego, vai melhorar a economia da cidade, vai gerar mais renda para o município, vai melhorar a qualidade de vida da população e, com isso, vai fazer com que a cidade cresça. Então, ele faz uma coisa pensando na outra, tá? Só para você entender. Assim, novos polos industriais vêm se formando, especialmente no sul e no nordeste. Ainda assim, o Sudeste apresenta maior concentração industrial. Então, quer dizer, mesmo indo muitas indústrias para outros lugares, São Paulo ainda continua sendo a maior concentração de indústrias. Quando eu falo São Paulo, eu estou me referindo ao Sudeste do Brasil, região Sudeste, tá? Pois o país continua abrigando uma importante parcela dos centros de comando das empresas instaladas em outras regiões. Então, o que acontece? Às vezes vai abrir mais de uma empresa, já tem uma empresa em São Paulo, e aí acaba abrindo outra empresa em outro estado. E aí São Paulo acaba ficando ali meio que no controle, tá? Dessas empresas de outros estados. As redes de transporte e de comunicação são fundamentais para o funcionamento do mundo moderno. Imagina o que adianta você construir uma fábrica, produzir milhões de alguma coisa e você não ter como vender, não ter como tirar aquele produto dali da onde você fabricou. Não adianta nada. Então, além de você produzir, fabricar, ter pessoas que trabalham para você, você ter maquinários, você precisa ter como tirar aquela mercadoria dali. E isso fica sendo fundamental às redes de transporte. Rede de transporte, ela pode ser rodovias, transporte terrestre, né? Rodovias ali, caminhões, pode ser aerovias, transporte por meio de aviões, pode ser hidrovias, né, transporte por meio de rios, lagos, pelo mar, pelo oceano, tá? Então isso aí é muito importante, ter toda essa rede, um complementando o outro. Pensa comigo, se você vai produzir muito alguma coisa para vender para a Europa, então você vai precisar de caminhão para transportar essa mercadoria sua, provavelmente, até São Paulo, onde tem vários portos. De São Paulo, você vai precisar de um navio para transportar pelo oceano, porque hoje o transporte mais barato que existe é o transporte pelo oceano, tá? E depois você vai precisar de caminhão ou de avião de novo até a mercadoria chegar no destino final. Então por isso que fala rede, porque é uma grande quantidade de transportes diferentes até você conseguir chegar com essa mercadoria aonde precisa, tá? Ó, aqui embaixo, aqui nesse quadrinho, tá mostrando, ó, redes de transporte. Nós temos o ferroviário. O ferroviário também dos terrestres é o mais barato. Só que ele tem algumas limitações, né? As linhas férreas são fixas, elas não têm jeito de virar para outros lados. Então você precisa de um outro tipo de transporte normalmente até chegar na ferrovia, né? Marítimo é o mais barato de todos os transportes, que transporta em grande quantidade. Rodoviário talvez seja o mais utilizado, talvez não, com certeza é o mais utilizado no Brasil, no interior do Brasil, tá? Para se transportar qualquer mercadoria. Aéreo tem a vantagem de ser um dos transportes mais rápidos, porém transporta-se em menor quantidade e a um custo mais elevado, tá? Dutoviários, tem muita gente que não sabe o que é dutoviário. São como se fosse canos, só porque não é de cano. Normalmente os dutos são feitos de metal ou de cimento. E ele serve para transportar o petróleo ou a gasolina que é produzida nas refinarias. Então elas chegam nas refinarias e saem das refinarias até outros centros de distribuição. Esse é fácil, rápido e não, praticamente só o custo que se tem é somente de manutenção, né? Mas, além da rede de transporte, hoje, no mundo atual, a rede de comunicação é quase tão importante. Porque hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa de telefone, a gente precisa de internet, a gente precisa de televisão, fibra ótica, né? E a telefonia móvel aí, que é o seu celular que a gente estava falando aí, né? Para poder fazer as vendas, para poder comprar, para poder conversar com outras pessoas. Então, isso aí, no mundo atual, é fundamental, tá?
O Brasil é considerado um país urbano. Eu já falei em vídeos anteriores. Antigamente, até 1920, o Brasil era em grande parte rural, quer dizer, a maioria da população morava na zona rural. Só que de 1930, 40, 1950 isso foi se transformando. E hoje o Brasil, 85% da população mora na zona urbana. Então aconteceu muito esse êxodo rural que vem falando aqui, né? O pessoal saiu da zona rural, principalmente a partir de 1930 até 1960, né? Mudando para as cidades. E esse êxodo rural fez com que uma população que era em grande parte rural se tornasse uma população urbana. Os grandes centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair pessoas em busca de trabalho e melhor condição de vida. Pensa comigo, pessoal, pensa aí. Você vai mudar de um lugar para outro lugar para ser pior para você? Não. Então, o objetivo geral, quando você muda de uma cidade para outra, quando você muda de uma casa para outra, o objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida. Pode até ser que depois que você mude, piore. Mas o objetivo principal, quando você mudou, era sempre melhorar a qualidade de vida, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo nosso. É um conteúdo muito importante. A gente falou do setor secundário, industrialização e falou de rede de transporte e rede de comunicação fundamental no dia de hoje. Então, assim, se eu te ajudei a entender um pouquinho que seja disso aí, galera, se inscreve no nosso canal agora, clica aí, dá essa moral pro seu professor, tá? Se inscreve, espero você pro vídeo de explicação, correção das atividades da semana 5, tá? O seu professor já vai estar postando. Se ele não postou, se inscreve no nosso canal, utiliza os nossos vídeos, indica os nossos vídeos aí, pede para todo mundo se inscrever no nosso canal, dá essa moralzinha pra mim aí. Agradeço muito de coração se você tá me ajudando, tá?